um programa Fisioforma começando, muitas dicas e muita informação para você. Olha só, nesse programa você confere a doutora Karen Ferreira, que vai falar a respeito de enxaqueca. Tem também o coquetel que aconteceu em Ribeirão Preto, lançamento dos tratamentos de inverno, nosso quadro Mundo Business e, claro, nossa coach Luciana Sensini, que vai falar a respeito de celulite. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Que tal então a gente começar em festa? Vamos conferir como foi o evento na unidade de Ribeirão Preto. Hoje é dia de reunir, confraternizar e lançar o atual sucesso entre as celebridades que nós aqui na Fisioforma já temos, que é a remodelagem facial. O objetivo da remodelagem facial é redesenhar o rosto, remodelar a face, afinar toda a região de forma muito natural. Neste tratamento, nós utilizamos uma combinação de tecnologias que causam um resfriamento somado a um aquecimento das células de gordura, levando-as ao rompimento dessas células que são eliminadas através das vias naturais. Os resultados disso são já visíveis desde a primeira sessão e o que a gente observa é a remoção da gordura nessa região da bochecha, da gordura aqui na região da papada, vai fazendo um remodelamento da pele, enfim. A gente oferece a você um rejuvenescimento facial aqui na Fisioforma de uma forma muito natural. Somado a tudo isso, devolver a você uma pele muito bonita, saudável, hidratada e agora em qualquer época do ano. Outra tecnologia também que está associada ao tratamento de remodelagem facial é o Lifting X. O resultado prático desse processo, como eu havia dito para vocês, é uma redução drástica do inchaço e um contorno mais definido do rosto, já que os músculos são realinhados. Além de mais vigor e mais brilho, acabando com aquele aspecto ressecado e sem viço da pele que é muito comum hoje em dia. Chegou também a hidratação Cleópatra e outros tratamentos top de linhas para ajudar a pele a ter muito mais viço. Hoje eu estou aqui na Fisioforma, vim conhecer essa remodelagem facial. A Luciana me apresentou todo o procedimento, eu adorei, estou adorando, achei que deu uma levantada na fisionomia. A pele estou sentindo muito bem, muito gostoso, assim. Eu estou saindo daqui diferente do que eu entrei. Eu sinto que foi muito bom e eu faria de novo, né? Eu recomendo porque eu gostei muito mesmo. Eu acho que deu um up na gente. Mas eu achei muito legal. É incrível que na primeira sessão, a cliente que já fez, já percebi que a pele dela deu uma esticada, entendeu? A pele ficou mais viçosa e que voltou o colágeno. E isso eu acho importante, independente de qualquer idade, né? A gente já precisa, né? Sempre dar uma remodelada aqui, outra lá. Mas eu achei o legal que é na primeira sessão você já vê sua pele melhorando, sua pele dá uma esticada, dando uma revigorada, melhorando as linhas de expressões, melhorando essa região aqui do pescoço, que toda mulher tem problema. E pra variar, né, Fisioforma tá de parabéns. A Luciana me explicou a respeito desse tratamento novo, né, que é para remodelar o rosto, né? Eu sou uma pessoa que já fiz um facelifting há 2 anos atrás, né? Então achei interessante para poder conseguir um pouco mais de tempo nesse sentido, né, de fortalecer essa parte onde a musculatura cai mesmo com a idade, né? Antes de iniciar qualquer tratamento, é muito importante obter o diagnóstico correto e entender qual a melhor técnica para cada caso. E é claro, os tratamentos corporais continuam em alta, gente. Podemos destacar para vocês, claro, o método 4D de emagrecimento, que ajuda, além de você perder peso, com muita saúde e muita segurança, uma remodelagem corporal, eliminando a gordura localizada, a celulite, a flacidez
Enfim, aqui na Fisioforma agora você consegue tratamentos que vão te ajudar da cabeça aos pés, ajudar a reequilibrar e a remodelar a face, o corpo e devolver a você muito mais saúde e mais qualidade de vida. Então eu acompanhei a Luciana fazendo uma remodelagem na Neida e gostei muito, principalmente do colágeno, porque tira muitas marcas de expressões que a gente tem, uns vincos que a gente tem na pele. Então esse foi o que eu mais amei, entendeu? As meninas são tudo atenciosas, todas atenciosas. Eu estou fazendo tratamento aqui de rosto, comecei no rosto, agora estou no corpo. E aí uma coisa leva a outra, entendeu? Estou amando, já perdi muita medida, perdi quadril, perdi cintura, sabe? Então, assim, tá sendo muito bom para mim. Hoje eu vim conhecer o lançamento dos tratamentos de inverno aqui da Fisioforma e aproveitei para fazer minha primeira sessão de remodelagem facial, que hoje é o grande, grande moda das celebridades, né? Para afinar aqui a bochecha, tirar a papada. Então eu fiz hoje a minha primeira sessão, achei fantástico e indolor, né? Então é bem bacana porque a gente só sente um geladinho e já senti uma diferença, já na primeira sessão já consegui sentir uma diferença aqui, um afinamento. E não preciso nem dizer que a Fisioforma é 10, as meninas, equipe, todo mundo, né? É perfeito, eu amo Fisioforma. E como está agora, como ela mesmo disse, as celebridades todas estão fazendo o tipo para afinar o rosto, né? Então agora, pelo que eu entendi, as ponteiras vêm para exatamente fazer essa circunferência, né? Acompanhar exatamente o seu formato do rosto, tirando as imperfeições, né? Tirando as gordurinhas, tirando as marcas de expressão. Então achei assim uma coisa muito interessante, muito legal. Porque afina onde tem que afinar e deixa cheinho onde tem que deixar, né? Então vai ficar uma coisa assim bem remodelada, bem certinha. E agora aqui na Fisioforma, eu sou cliente da Fisioforma há muito tempo já. Então eu comecei com a Fisioforma quando a Fisioforma trouxe o Ultera, que eu adorei, inclusive, fez o Ultera pela segunda vez também. Já fiz o V6 aqui, já fiz a parte de massagem modeladora. Eu tenho alguns produtos da Fisioforma que eu uso, as meninas, a equipe das meninas são excelente, o tratamento é VIP. Então, é isso que eu tenho a dizer. E começou a promoção mais esperada do ano, Mamãe Transformada. Isso mesmo, você já é mãe? Quer ganhar um tratamento completo da Fisioforma, método 4D de emagrecimento e modelagem corporal? Então é a sua chance. Acesse o nosso site www.fisioforma.com, leia lá o regulamento e inscreva-se. Já pensou você, Mamãe Transformada de 2017? É durante todo o mês de maio, hein? Não perca tempo não. E hoje nós estamos aqui com a doutora Karen Ferreira, que é neurologista. Doutora, eu quero agradecer sua participação aqui no nosso quadro. Obrigada, Luciana. Acho que é um assunto muito pertinente para a gente conversar. É um assunto super pertinente que nós vamos falar, sabe sobre o quê? Enxaqueca. Olha, por que tantas mulheres sofrem com esse problema da enxaqueca? Pois é, Luciana. A enxaqueca é uma doença genética, então ela tem uma prevalência na população que fica mais ou menos em torno de 10% da população segundo estudos, mas é um pouco mais alta nas mulheres e um pouco mais baixa nos homens por questões hormonais. O estrogênio, que é o hormônio feminino, ele facilita a presença dessas crises nas mulheres, por isso as mulheres são mais acometidas do que os homens. Por isso que nós somos as privilegiadas. Somos privilegiadas. Doutora, mas e aí? Me fala uma coisa. Por ser uma doença genética, o que acontece então que desencadeia?
Essa doença é uma doença genética que inclui o envolvimento de vários genes na gênese da doença e a gente tem uma característica que é a penetrância. Então a gente pode ter variações de penetrância na doença. Isso explica, por exemplo, porque entre irmãs que sofrem de enxaqueca, uma tem um quadro mais grave e outra tem um quadro mais leve, uma vez que a penetrância pode ser incompleta em determinadas pessoas. Uma vez que a pessoa tem essa herança para enxaqueca, ela tem, como se pudéssemos dizer, um cérebro mais sensível a diversos estímulos. Então, estímulos que passam despercebidos para as pessoas no geral, como por exemplo, estímulo luminoso, privação de sono, determinados alimentos como café, chocolate, bebida alcoólica, molho shoyu da comida japonesa. Esses estímulos para uma pessoa normal, sem a herança da enxaqueca, vão passar despercebidos. Para a pessoa da enxaqueca, que tem um cérebro mais sensível a esses estímulos vão resultar em dor de cabeça e uma deflagração de processo inflamatório ali. Nossa, tanta coisa para herdar, né, gente? A gente vai herdar justo isso. Isso, com certeza, prejudica muito, né, a vida desses pacientes, né, doutora? Prejudica muito em vários aspectos. Primeiro, por perda de produtividade, claro, Sim. porque a pessoa com enxaqueca, ela não produz adequadamente, muitas vezes falta ao trabalho, ou né, tem sempre no pós-crise também, aquela situação que a gente chama de pós-dromo, em que a pessoa não rende especificamente o que ela poderia, né? E além disso, o prejuízo financeiro com o tratamento dessas pessoas, e a longo prazo a enxaqueca crônica também pode trazer outros prejuízos, como queixas de memória, alterações do equilíbrio, algumas coisas mais complicadas assim a longo prazo. Então, desde criança, essa criança vai, por ser genético, pode já sofrer com essas dores de cabeça, com essa enxaqueca? Sim. As crises podem começar já na infância, a gente tem inclusive vários pacientes pediátricos. Então, na adolescência, essas crises começam a ficar mais frequentes, especialmente nas mulheres, por questões hormonais, a partir da primeira menstruação aí. Nossa, e me fala uma coisa, então aí o que acontece? Como é uma criança, eu imagino que assim, se queixa de dor de cabeça, isso ainda não é muito, né, difundido, as mães começam, sei lá, a medicar, a automedicar, a dar um analgésico, e isso eu penso que deve se agravar e piorar no futuro tratamento, né, Nas doutora? crianças, às vezes os sintomas são mais atípicos, então às vezes a criança queixa de dor, ela fica mais prostrada, quer dormir. Muitas vezes o sono alivia a crise, às vezes não precisa nem do analgésico, o sono já vai aliviar a crise. Mas as crianças também, com crises frequentes, precisam de tratamento preventivo, porque o uso frequente de analgésicos, tanto em crianças quanto em adultos, é um fator a mais que pode resultar em cronificação da dor. Doutora, apesar então da enxaqueca ser um problema genético, a obesidade, ela age como um fator desencadeante que acentua e predispõe mais a pessoa a sofrer com o problema das dores? Sim, Luciana. A obesidade, de um modo geral, ela predispõe a dor crônica e predispõe a enxaqueca também. É como se a pessoa obesa, que tem um grande número de adipócitos no corpo, essas células de gordura, elas produzem mais substâncias inflamatórias e predispõe a pessoa a um status inflamatório e algumas dores crônicas e a enxaqueca inclusive. Além disso, hábitos saudáveis são muito importantes no controle das crises de enxaqueca, além do tratamento medicamentoso e de todas as opções terapêuticas que temos, né? Alimentação saudável, sono adequado, prática regular de exercícios físicos, controle do sobrepeso, são muito importantes para ajudarem os pacientes a diminuírem a frequência e a intensidade de crises. E aí, o que pode ser feito então para tratar essas pessoas, né? Para que, a partir de que momento ela deve buscar uma ajuda médica, né? Para que ela faça com que evite que ela fique crônica, e se é possível isso. Sim, então vamos lá. Quando buscar ajuda médica e o que fazer, né? A gente considera que é relevante para o paciente quando ele tem uma frequência alta de crises, ou mesmo que a frequência de crises seja baixa, mas essas crises sejam incapacitantes, então a pessoa tem crises a cada 3 meses, mas essa crise impede as atividades de trabalho, as atividades sociais da pessoa.
Então, isso é um motivo relevante. Ou pela frequência de crises, quando essas crises são mais do que 2 vezes ao mês, já começa a ser uma frequência relevante que merece uma consideração. Daí, quanto a tratamento, a gente tem várias opções disponíveis atualmente no mercado e outras em estudo para serem lançadas. E a gente vai seguindo opções passo a passo. Então, inicialmente, para quadros mais leves, a gente sempre opta por iniciar com medicações via oral, medicações preventivas, para evitarem que as crises aconteçam e para diminuírem a frequência de crises, o uso de analgésicos e a incapacidade relacionada a essas crises. Mas, na medida em que as crises são mais frequentes e as pessoas têm quadros mais crônicos, a gente dispõe de outras opções, como bloqueios anestésicos, a toxina botulínica é uma opção atual. É uma opção também, né? Sim, Tem sido bastante utilizada, né? Tem sido bastante controle, utilizada né? para o tratamento da migrânia crônica, que é a enxaqueca crônica. Assim, então, não precisa sofrer, né? Sim. Obrigada, doutora, pela sua participação. Luciana. Foi um prazer. Dessa vez, nossa coach de emagrecimento consciente, Luciana Sensini, preparou um tema que nós mulheres vamos ficar assim, ó, ligadinhos, porque incomoda muito, né? Celulite. Até mesmo quem tá com peso ideal, com corpo bonito, às vezes fica frustrada ao se olhar no espelho, colocar uma roupa que tanto gosta, uma calça mais justinha, um shortinho. Bom, a doutora Luciana explica tudo a respeito disso, depois eu volto para falar com você. Olá, pessoal! Meu nome é Luciana Sensini, fisioterapeuta, coach e criadora do método 4D de emagrecimento. Hoje eu vou falar sobre um assunto que aflige 95% de nós mulheres. Sabe qual é este assunto? A celulite. Isso mesmo. Você sabia que a celulite tem 4 graus e 3 tipos diferentes? E que se você não tratar, que a celulite ela evolui? E você também sabia que dependendo do grau e tipo de celulite que você se encontra, nem mesmo com a calça jeans você consegue disfarçar? Pois é, tudo isso é verdade. E o grande responsável pelo surgimento da celulite é o nosso hormônio feminino, o estrogênio. Quanto mais largo for o seu quadril e mais fina a sua cintura, mais hormônio feminino você tem. Consequentemente, você tem mais celulite também. Esse hormônio provoca uma série de alterações metabólicas, dificultando a nossa circulação, retendo líquidos e toxinas lá na nossa segunda camada da pele. Essas toxinas são encapsuladas e comprimem os vasos sanguíneos e as terminações nervosas, provocando dor, sofrimento e muito desconforto. A alimentação com muita gordura, conservantes, sal, o uso de anticoncepcional, cigarro, vida sedentária são alguns dos fatores agravantes da celulite. Mas não se desespere! Com o tratamento correto é possível minimizar o problema em até 80%, devolvendo a você a sua liberdade de mostrar as suas pernas sem constrangimentos e principalmente com mais alívio e qualidade de vida. Simples assim. Gostou da dica de hoje? Compartilhe com as suas amigas. Se inscreva na nossa lista VIP do WhatsApp. Envie uma mensagem "Eu quero" para este telefone que você vai receber dicas semanais para te ajudar a driblar os problemas estéticos para que você tenha mais qualidade de vida e viva em um mundo muito mais saudável. Então não perca mais tempo não importa o grau da sua celulite, se é 1, 2, 3 ou 4, o tipo da celulite tem tratamento para todos, viu? É só ligar na unidade mais próxima a você e reservar o seu horário. Em Ribeirão Preto, o telefone da Fisioforma é o 3637-4488, em São Carlos 3361-3827 e em Franca 3721-6865. No nosso quadro Mundo Business de hoje, estamos recebendo o professor Dr. Eduardo Falsarella Júnior e nós vamos falar sobre governança corporativa. Eduardo, é um prazer recebê-lo aqui no nosso quadro. Luciana, uma satisfação participar também, agradeço o convite, para falar desse assunto que eu sou apaixonado, é o que eu
tenho feito, que eu trato, que eu trabalho e dou aula sobre isso também. Então, é um conteúdo que com certeza eu tenho certeza que vai agradar também a todos, tá? Muito bem interessante. Muito legal. Eu queria começar perguntando para você o que então é a governança corporativa? Essa é uma definição até relativamente difícil de fazer, Luciana, porque é um assunto muito novo, né? Assim, principalmente no mundo acadêmico e muito mais ainda no mundo empresarial, né? A gente está falando aí de algo como 10, 15 anos no máximo que a gente tem de estudos mais aprofundados, né? Certo. Nasceu muito por conta das crises, por conta de fraudes que ocorreram em grandes organizações. Não sei quem lembra bem, em 2001, 2002, aconteceram aquelas fraudes grandes nos Estados Unidos, a Enron, a WorldCom, etc. Essas empresas afloraram esses problemas que as organizações tinham. Isso tudo depois começaram os estudos, a forma de fazer e como implementar isso de fato nas empresas, né? O fato é que a governança, na verdade, toda organização tem governança corporativa. O que diferencia uma da outra é o nível de governança. E de forma geral, a governança está lá para proteger a empresa, né? Ela tem ferramentas, a gente pode entender a governança como um guarda-chuva, onde embaixo dela tem várias ferramentas e a implementação dessas ferramentas visam fazer a empresa ter uma longevidade, ter uma sustentabilidade maior e proteger o principal interessado da empresa, que é o acionista. Uma vez protegendo ele, você protege todo mundo. Você protege os funcionários, você protege os colaboradores, protege cliente, fornecedor, etc. E o governo também, né? Outra função também é melhorar os controles, realizar profissionalização na organização, organizar um processo sucessório dentro da organização de forma mais saudável, né, para que, protegendo o acionista, a empresa seja perene, né, ou tenha uma maior perenidade. São vários benefícios, né, que isso vai dispensar. Agora, você estava me falando aí a respeito de ferramentas, né? Que ferramentas são indispensáveis aí para essa governança ser bem sucedida? Vamos pensar assim, todo tipo de controle que a empresa implementa já é uma ferramenta de governança corporativa, né? Então, controles ou melhoria da gestão faz parte de ferramentas da governança. Tem algumas ferramentas que elas são mais claras e mais definíveis, que a gente consegue implementar de forma, inclusive, mais fácil e barata. Principalmente, por exemplo, um conselho de administração, né, que é um órgão responsável ali para proteger e ter os olhos do acionista dentro da organização. Quando a gente fala de empresas de médio e pequeno porte, normalmente é o próprio sócio, o próprio dono que está na gestão, está no dia a dia da empresa. Mas via conselho de administração, ele consegue voltar a fazer uma coisa que normalmente ele para de fazer quando se envolve na operação, que é empreender. Exatamente. Né? A gente está falando de empreendedorismo, né? O empreendedor ele tem uma capacidade de olhar antes dos outros o que vai acontecer lá na frente. Né? Exatamente. E quando ele se envolve na operação, ele fica dentro da operação e não pensa no futuro da empresa. Acaba ficando envolvido e não tendo realmente aquela disposição de criar e realmente fazer o papel do empreendedor, né? Esse é o papel principal. Ir à frente, ir avante. Fica ali soterrado de problemas, incêndios para apagar, como o pessoal fala, né? Fica apagando incêndio e não pensa no futuro. Aí ele fica no curto prazo. Então a governança vem nesse sentido. Um fracasso, né? Isso. Nesse sentido. E dentro do Conselho de Administração é o momento que ele tem para pensar fora da caixa, pensar lá na frente, olhar para frente, começar a empreender de novo a empresa que depois de um tempo acaba parando de empreender. Né? Uma segunda ferramenta importantíssima também, que ela caminha muito em paralelo com o Conselho, é a controladoria. Né? A controladoria ele é um órgão que ele é interno da empresa, mas ele não participa do organograma da empresa. O que eu quero dizer com isso? Ela está dentro da organização, a pessoa responsável é um colaborador da empresa, mas ele não participa do dia a dia da empresa, ele é simplesmente um órgão de controle, ele vai estar olhando e acesso a tudo o que acontece na organização e vai estar usando essas informações para levar para o Conselho de Administração tomar a decisão. Né? Então ele tem acesso à contabilidade, às informações financeiras, ele consegue compilar isso e levar, por exemplo, um relatório para o Conselho de Administração. Né? Aí tem outros, um processo de sucessão, revisão de contratos, toda a parte de compliance, né? Hoje se fala muito, né, de compliance no mercado, por conta da Lava Jato, etc. E essa é uma ferramenta muito importante também de governança corporativa, né? Evita fraudes, etc. O que o compliance faz exatamente para esclarecer para as pessoas que não têm ainda o hábito de ouvir essa linguagem? Tá, o compliance, ele na verdade é uma tradução de processos dentro da organização de forma que ela tenha conformidade com as leis, regulamentos, normas, etc. Então,
Você tem, por exemplo, uma legislação que a sua empresa ela tem que seguir, certo? Vamos dizer, uma empresa específica tem uma legislação que ela tem que seguir. A empresa ela tem que ter formas e processos de controle para que ela confirme que aquela legislação está de fato sendo seguida. Exato. Qualquer desvio desse comportamento, desvio conduta, dessas legislações, exatamente, isso ele tem que captar dentro do compliance e tomar as ações corretivas. Tá? Então ele é uma mescla aí de cultura organizacional com processos dentro da organização, né? Isso seria o compliance. Mas na verdade, até a própria palavra ela vem do inglês to comply, que é conformidade, né? De fato tem que estar em conformidade. Isso é muito importante porque assim, né, realmente, como você começou dizendo, dá toda uma proteção de todos que estão envolvidos nesse processo, né? Sim, para evitar todo esse desgaste e tudo isso que vem acontecendo. Se você pegar os casos aí que estão saindo na mídia, né? Você tem a falta de compliance, a falta de uma governança efetiva, porque se dizia que tinha nessas grandes organizações, Petrobras, Odebrecht, etc., causou não só um problema para os sócios, mas causou um problema para muita gente que não tinha nada a ver com o problema, né? Funcionários, etc. Eu recebi até uma notícia recente de uma secretária que saiu da Odebrecht, por exemplo, que era bilíngue, super bem formada e ela não consegue emprego, porque faltou compliance na empresa que ela trabalhava, né? Então é uma obrigação e de fato, um interesse de todos da organização e não só dos sócios. Né? Infelizmente, todos estamos pagando por essa governança ineficiente, né? Exatamente. Mas foi um prazer recebê-lo aqui, foi muito esclarecedora a sua entrevista, espero que você volte mais vezes com vários temas que agora nós estamos vivendo grandes emoções aí no nosso país, né? Sim, eu que agradeço a abertura, é uma satisfação falar desse assunto, estou à disposição quando precisar e eu agradeço o convite também por ter participado. Muito obrigada! O programa chegou ao fim, pois é, mas antes de ir embora, quero deixar um convite a você. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, tá muito bacana, conteúdos exclusivos, até mesmo que você não encontra no Facebook, que você não vê no programa Fisioforma, tem no nosso canal. É muito simples, decora aí, youtube.com/Fisioforma, tá certo? Inclusive você pode rever esse programa de hoje no nosso canal também e no nosso site. Semana que vem a gente está de volta com mais programa Fisioforma, muito mais dicas e informações. Um super beijo, tchau, tchau!